Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Cecília Frazão, do canal Nossa Língua, e eu estou aqui hoje com uma das obras que está lá na lista da FUVEST como leitura obrigatória para aqueles alunos que vão prestar vestibular agora em 2019. Eu fiz um vídeo recentemente, trouxe a lista das obras que são exigidas, e aí é preciso que vocês façam uma leitura completa destas obras, anotações, que debatam com outras pessoas que também vão prestar o vestibular e não fiquem apenas nos resuminhos ou nos vídeos que vocês veem por aqui, porque isso não vai dar base para vocês fazerem uma prova da FUVEST. Então o vídeo aqui é só para dar uma pequena ajuda neste processo, ok? Eu fiz recentemente um vídeo falando dessa lista, então quem não assistiu ainda, eu vou deixar aqui disponível, dê uma olhadinha lá e veja quais são as obras que estão sendo exigidas. Bom, isto posto, vamos lá. A obra que eu trouxe aqui é Angústia, de Graciliano Ramos. Eu estou aqui com esta minha coleção, que já está bem velhinha, ela não está na nova reforma ortográfica, mas também isso é assim, um pequeno probleminha, nada tão grave assim a ponto de não entender a obra no seu processo completo. Lógico que é bom vocês que vão prestar aí o vestibular, que tem algumas dúvidas em relação à acentuação, então é importante ler a obra aí com a nova ortografia. Mas eu gosto destas obras assim porque eu posso fazer, posso grifar, como aqui, olha, eu fiz algumas anotações, grifei alguns trechos, escrevo algumas coisas a lápis, então eu sempre uso estas obras que já estão velhinhas na minha estante para poder fazer anotações e também usar no meu processo de aula quando eu vou preparar a prova, ok? Então vamos lá. Esta obra aqui, gente, que obra é esta? Eu li na faculdade e sempre tenho usado trechos nas provas com os meus alunos, mas agora eu fiz questão de reler porque vale muito a pena. E cada vez que eu leio uma obra desses autores renomados, desses autores considerados aí clássicos, é um grande aprendizado, porque uma obra como essa, do Graciliano Ramos, você sempre aprende, você sempre percebe algo que você não percebeu numa leitura anterior. Então vale muito a pena, quem não leu ainda, ler esta obra na íntegra e depois voltar aqui até para nós debatermos aí, discutirmos a respeito desta obra, tá? E eu aconselho, por ela ser uma narrativa circular. O que é uma narrativa circular? Ela não é linear, ela não tem início, meio e fim. É uma obra que você pode começar, chegou lá no fim, eu até aconselho que vocês voltem no início e leem pelo menos aí as 10 primeiras páginas, né? As 10 primeiras páginas, que vocês façam essa leitura, porque assim vocês vão observar melhor o que Graciliano Ramos quis trazer, qual foi a proposta do autor. Primeiramente, eu quero falar do período em que essa obra foi escrita. Essa obra foi publicada em 1936, então faz parte aí da segunda fase do modernismo. Quero pegar um ganchinho aqui para falar um pouquinho deste período. O que foi o modernismo, principalmente no Brasil? Nós sabemos aí da Semana de 22, que foi um boom, uma revolução para a nossa arte literária. E quando eu falo arte literária, eu estou falando dos grandes poetas, dos grandes escritores, tanto na poesia quanto na prosa, e também dos grandes artistas aí na parte das pinturas e por aí vai. Então foi um período assim, foi um marco na nossa literatura e é importante vocês irem lá e estudarem um pouquinho sobre este período, porque esta obra ela vai pegar este período de 30 a 45, que dentro do contexto histórico, talvez aí foi um período mais importante para o nosso país, para a nossa literatura, porque foi um período que, primeiro, a Semana de 22, ela descobriu vários artistas que até então estavam escondidinhos aqui no Brasil e que são artistas que trouxeram influências de lá de fora,
Nós temos aí a Tarsila do Amaral, nós temos aí grandes escritores como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e por aí vai. Mas neste período nós tivemos vários acontecimentos. Então, dentro do contexto histórico, nós tivemos aí a criação da ONU, as explosões atômicas, como a Guerra da Hiroshima e Nagasaki. Nós também tivemos aí a Segunda Guerra Mundial, que provocou tudo isso, e nós tivemos então escritores que vão trazer uma nova literatura, uma nova forma de mostrar esta literatura. E estes grandes escritores vão se destacar por isso, porque Graciliano Ramos é um dos autores que trouxe uma literatura mais construtiva, uma literatura mais inovadora neste processo de criação. Então é importante vocês lembrarem disso na hora de resolver uma prova. E que bom que a FUVEST trouxe este livro. Por quê? Porque, gente, o Graciliano Ramos, esta obra para mim, ela é talvez uma das obras mais marcantes, até mesmo que Vidas Secas. Quem já leu Vidas Secas deve saber do que eu estou falando. Por quê? Porque Angústia, ele vai retratar um novo modo do ser humano estar no mundo. Diante de tudo que estava acontecendo aqui no Brasil e no mundo, este homem, ele vai ser um homem mais reflexivo, vai ser um homem mais intimista, um homem que está ali pensando o que ele vai fazer da vida dele, quais acontecimentos mais vão surgir e o que esses acontecimentos vão trazer, vão provocar na vida dele. Então, querendo ou não, este homem deste período está diante de várias situações, de várias mudanças e, consequentemente, ele vai ser um homem mais reflexivo. E Graciliano Ramos, como outros autores, vão perceber este período e vão trazer isso na nossa literatura. Então aqui você vai perceber, desde o nome da obra, que é a Angústia, já trazendo aí o que é essa angústia dentro deste ser humano que está percebendo todas essas mudanças e está se questionando o que ele vai fazer da vida dele e como vai ser o futuro dele. E Graciliano Ramos vai trazer aí como personagem e protagonista o Luiz da Silva. Se vocês observarem, é um nome muito comum, muito brasileiro, é um nome bem nacionalista, Luiz da Silva. E você percebe neste personagem, desde o início, um certo descontentamento em relação ao que ele estava vivendo ali. Então ele já começa a obra com este personagem observando o que estava acontecendo em volta dele, e ele começa assim, ó, deixa eu ler um trechinho aqui para vocês. Levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. E aí você fica se perguntando, mas se restabeleceu do quê? Né? O que estava acontecendo com ele? Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, umas sombras permanecem. Sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Há criaturas que não suporto. Os vagabundos, por exemplo. Parece-me que eles cresceram muito e, aproximando-se de mim, não vão gemer peditórios. Vão gritar, exigir, tomar-me qualquer coisa. Então aqui ele já deixa claro essa insatisfação dele em relação aos mendigos, que ele chama aqui de vagabundos, ou seja, pessoas que vão lá pedir esmolas, pedir ajuda. E aqui já mostra essa certa insatisfação. E aos poucos, durante a narrativa, você vai conhecendo então esses personagens e principalmente Luiz da Silva, que é o protagonista. E ele vai fazer aqui, o autor, ele vai trazer uma contradição entre o presente e o passado, e o rural e o urbano. Por que eu estou falando isso? Porque a obra inteira, ela está... ele vai trazer esse fluxo de consciência deste protagonista, que através das memórias de Luiz da Silva, você vai sabendo o que aconteceu com ele lá no passado e que isso provocou para ele ser esse homem de hoje. E aí você vai perceber algumas nuances neste personagem
que de certa forma vai deixando você, enquanto leitor, também angustiado. Então tem momentos na obra que você fica pensando, meu Deus do céu, que obra triste, que obra, que homem triste, que homem angustiado. E ao mesmo tempo tem uns momentos de humor. Então algumas passagens do livro eu dei algumas risadas em relação ao comportamento deste personagem, não só dele, mas como das pessoas que circundam ali o seu ambiente. Bom, ele começa então aqui, neste processo, neste fluxo de consciência dele, neste momento de memória que ele traz aí da infância, ele vai deixar claro que ele tinha uma condição de vida muito boa. Ele morava numa fazenda, ele tinha ali a sua família, mas ele já traz aí a perda da mãe com ele muito jovem. Então ele perde a mãe, depois aos 10 anos ele vai perder o avô que era o avô Trajano. Aos 10 anos ele perde esse avô e ele percebe que o avô tinha deixado muitas dívidas. Então a vida tranquila que eles tinham economicamente começa a se desgringolar, porque eles têm essas dívidas para pagar. E ele vai vendo que após a morte do avô foi ficando um pouco complicado aí essa vida econômica deles. E não bastasse isso, aos 14 anos ele perde o pai. E o pai, tem uma passagem aqui do livro que fala da morte do pai, que é até um pouco triste, que ele tem medo daquele cadáver que está ali. E ele fala assim, penso na morte de meu pai. Quando voltei da escola, ele estava estirado no marquesão, coberto com um lençol branco que lhe escondia o corpo todo até a cabeça. Só ficavam expostos os pés, que iam além de uma das pontas do marquesão, pequeno para o defunto enorme. Muitas pessoas se tinham tornado donas da casa. Rosenda Lavadeira, Padre Inácio, Cabo José da Luz, o velho Acrísio. Ou seja, as pessoas tomaram conta do que tinha ali. E aqui dá uma ideia de que estas pessoas foram lá não preocupados com o defunto, mas preocupados em adquirir os bens que ele devia, né? As dívidas que o pai tinha deixado ali. E uma coisa triste que ele coloca aqui, porque desde esse momento ele já se sentia uma pessoa sozinha, uma pessoa que não tinha muito apoio das pessoas que estavam em volta. Então ele fala assim, fui sentar-me numa prensa de farinha que havia no fundo do nosso quintal. Tentei chorar, mas não tinha vontade de chorar. Estava espantado, imaginando a vida que ia suportar sozinho neste mundo. Sentia frio e pena de mim mesmo. A casa era dos outros, o defunto era dos outros, eu estava ali como um bichinho abandonado, encolhido na prensa que apodrecia. O telefone está tocando, eu vou deixar tocar porque se eu for atender agora eu vou ter que parar o vídeo. Tá? Então assim, aqui dá para você perceber que ele estava naquele cantinho ali abandonado, as pessoas... Veio uma propaganda indesejada e eu acabei tirando o telefone do gancho para não atrapalhar a gravação. Mas vamos lá. Então aqui neste período, neste trechinho que eu li para vocês, dá para perceber que ele se sente abandonado ali naquele canto, com toda aquela tristeza acontecendo, a morte do pai. E uma coisa interessante aqui é que ele não fica triste com a morte do pai. E ele começa a dizer o porquê. Ele fala até que gostaria de sentir essa dor e tudo, mas ele não está sentindo esta morte do pai, porque, pelo que dá para perceber, o pai foi muito rude com ele enquanto criança. E ele vai trazer algumas atitudes do pai que o deixavam triste. E ele fala assim, eu não podia ter saudade daqueles pés horríveis, cheios de calos e joanetes. Procurava chorar, lembrava-me dos mergulhos no Poço da Pedra, das primeiras lições do alfabeto que me rendiam cocorotes e bolos. Desejava em vão sentir a morte de meu pai. Tudo aquilo era desagradável. Isto é um cavalo, e o pai dizia para ele, né? Isto é um cavalo de 10 anos e não conhece a mão direita. Ou seja, ele não sabia escrever. Então o pai falava isso, o chamava de cavalo de 10 anos, né? Que ele não sabia escrever direito. E tem um episódio que ele fala que o pai mergulhava ele no rio e quase ele estava quase afogando, e aí o pai puxava ele pelos cabelos e até ele aprender a
nadar, foi assim que ele aprendeu a nadar. Mas depois da morte do pai, houve uma mudança drástica na vida dele, porque ele foi morar em outras fazendas, ele teve que pedir auxílio aí para as pessoas, e então quer dizer, todo aquele poder econômico que eles tinham, de repente ele não tinha mais, ele estava pobre e aí precisando das pessoas. E aí mostra este personagem morando em vários lugares. Então ele sai daquela zona rural e vai para a cidade grande. Então ele passa por vários locais dentro da obra. E aqui também, essa questão de ser uma narrativa circular, mostra esse personagem também circulando aí por esses lugares, passando por esses lugares, e de repente ele vai encontrar um lugar para morar, e nesta pensão que ele morava, ele fica ali devendo o aluguel e ele tem essa dificuldade financeira de arcar com as obrigações dele. Só que é interessante porque aqui dá uma ideia de que ele mora num lugar onde as paredes são muito próximas, porque ele consegue ouvir o que acontece na casa alheia. E tem um momento que ele vai conhecer a Marina. E a Marina é uma personagem que vai mexer muito com ele. Ou seja, a Marina é o que vai mudar completamente este período dele, porque ele já tem agora 35 anos. E tem uma parte do livro que dá para saber que ele conheceu a Marina há um ano atrás. Então ele deixa claro esta passagem do tempo aí, no período em que ele conheceu a Marina. E a Marina, ela vai ser muito importante dentro da obra. Por quê? Porque aqui mostra um personagem que não teve muito prazer quando criança. Parece que os prazeres da vida dele foram sempre abafados por um acontecimento. Aí desde da morte das pessoas próximas dele, da mãe, do avô e depois do pai. Então quer dizer, estes prazeres que ele tinha na infância foram abafados. Mas era da infância que ele ainda gostava, era da infância que ele ainda tinha saudade. Porque este período que ele começa a obra, que é aí a faixa de 35 anos, que ele era um funcionário público, são os momentos de mais angústia na vida dele, diferentemente de quando ele era criança. Então mostra aqui, por exemplo, o período em que ele conheceu a Marina. Eu separei aqui um trechinho para ler para vocês, e ele fala assim: a escola era triste, mas durante as lições, em pé de braços cruzados, escutando as emboanças de mestre Antônio Justino, eu via no outro lado da rua uma casa que tinha sempre a porta escancarada, mostrando a sala, o corredor e o quintal cheio de roseiras. Moravam ali 3 mulheres velhas que pareciam formigas. Uma coisa importante aqui, que depois eu quero reforçar para vocês, que são as figuras de linguagem. Aqui o livro vai trazer muitas comparações, metáforas, e é importante vocês ficarem atentos a isso, porque ele compara essas mulheres a formigas, e aí é preciso fazer toda uma análise em cima disso. Havia rosas em todo canto. Os trastes cobriam-se de grandes manchas vermelhas, enquanto uma das formigas de mangas arregaçadas remexia a terra do jardim, podava, regava, as outras andavam atarefadas, carregando braçadas de rosas. Então aqui nós temos a comparação dessas mulheres com a formiga, e há também aqui que eu diria uma prosopopeia, porque ele fala que as formigas, uma das formigas de mangas arregaçadas remexia a terra do jardim, podava, regava. Então é uma outra figura aí que são as prosopopeias, que é dar vida a tratar um objeto ou um animal com características humanas, como no caso aqui as formigas, que ao mesmo tempo que tem essa comparação, tem essa questão dele substituir aí a figura da mulher pela figura da formiga. E aí ele diz assim: daqui também se vêem algumas roseiras maltratadas no quintal da casa vizinha. Foi entre essas plantas que no começo do ano passado avistei Marina pela primeira vez, suada, os cabelos pegando fogo. Então aqui
mostra que foi um amor à primeira vista, porque ele se apaixona por essa Marina, ele tem o desejo de casar com ela, ele vai conhecer os pais da Marina e ele pede a Marina em casamento. E ele deixa claro que ele era um moço pobre, não tinha muitas condições. Mas ele percebe nas atitudes da Marina que ela queria mais, muito mais. Ela queria uma pessoa com posses. E ele mostra para Marina que ele tem pouco dinheiro para o enxoval. Então ele fala para ela, ó, gasta pouco aí esse dinheiro porque não vai, se nós não pouparmos, não vai dar para comprar nada. Só que a Marina pega o dinheiro e vai gastar com coisas supérfluas, com coisas sem valor. E ele fica, então, ele se endivida cada vez mais para poder comprar coisas para o enxoval. E tem um momento que ele dá um relógio de pulseira para Marina e um anel. E no dia seguinte, quando ele marca um reencontro com a Marina, ele percebe que a Marina não estava usando, ou seja, não valorizou aquilo que ele deu e mostra ao mesmo tempo que ele queria segurar essa Marina, ele queria prender essa Marina para ele, mas ele percebe que a Marina não deixa se prender. E logo em seguida, ele fica com aquela pulga atrás da orelha. Ué, por que ela não está usando o relógio e aí o anel que eu dei para ela, né? Então, que são coisas aí simbolicamente circular e que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui dessa narrativa circular, desse querer prender, querer trazer para perto dele. Mas, ao mesmo tempo, também tem um outro episódio que ele prende uma formiga na água e a formiga fica ali como sem ter como sair. E é interessante porque, como eu disse, ele comparava as mulheres às formigas. Então a Marina, que ele fala que queria afogar a Marina, assim como o pai fazia com ele no rio. Então ele também, se ele pudesse, ele queria afogar a Marina. E mostra este momento que ele prende a formiga naquela poça de água. E aí você percebe que, ao mesmo tempo que ele quer prender a Marina, ele que se sente preso em relação a esse sentimento que ele tem por ela. E é interessante porque depois ele descobre que a Marina está tendo um caso com Julião Tavares, que é outro personagem importante dentro da obra. Porque o Julião Tavares, ele trabalha com o Luiz da Silva. Só que o Luiz da Silva não gosta dele desde o começo. Ele fala assim, outro sujeito inútil que nos apareceu era muito diferente. Gordo, bem vestido, perfumado e falador. Tão falador que ficávamos enjoados com as lorotas dele. Não podíamos ser amigos. Então aqui ele já deixa bem claro, não podíamos ser amigos. Em primeiro lugar, o homem era bacharel, o que nos distanciava. Então aí mostra essa questão da posição social do Julião Tavares, bem diferente da dele. Pimentel, que era um dos conhecidos ali também, forte na palavra escrita, anulava-se diante de Julião Tavares. Ou seja, as pessoas que tinham um conhecimento ali também maior se anulavam diante dele. Moisés, apesar de falar 5 línguas, emudecia. Eu que viajei muito e sei que há doutores quartaus, metia também a viola no saco. Ou seja, ninguém contradizia as palavras do Julião Tavares. Era como se a presença dele ali amedrontasse quem estava ali diante dele. Além disso, Julião Tavares tinha educação diferente da nossa. Vestia casaca, frequentava os bailes da associação comercial e era muito amável em demasia. A amabilidade toda na casca. Ou seja, uma pessoa fingida, uma pessoa que não era uma pessoa confiável. E aí, gente, olha que interessante que ele fala assim, diante dele eu me senti estúpido, sorria, esfregava as mãos com esta covardia que a vida áspera me deu e não encontrava uma palavra para dizer. A minha linguagem é baixa, acanalhada, ou seja, ele se sente um nada diante de Julião Tavares, ele se sente inferior, embora ele tivesse todo um conhecimento ali, ele se sente menor. Aí ele fala que quando ele estava longe de Julião Tavares, ele era uma outra pessoa, ele era uma pessoa muito mais expansiva, que colocava as opiniões dele, ele era muito crítico em relação às leituras que ele fazia, então tem até um trecho que ele fala assim,
Quando ele quando ele não estava diante de Julião Tavares, ele fala assim: as nossas conversas ali, as conversas com os amigos, são naturais, não temos papas na língua. Abro um livro, fico alguns minutos fazendo cacoetes, de repente eu dou um grito. Então ele fala que de repente ele falava ali: ah, que sujeito burro, né, que escreveu o livro, puta que o pariu, isso é um cavalo, em relação às palavras que ele usava ali no livro que ele estava lendo. E aí, de repente, o outro falava: ah, tem coisas boas, a pessoa tem ideias. Eu falo: que ideia? Isso é um sendeiro, não sabe escrever. Então, aquele muito crítico em relação às coisas que ele lia. E aqui ele faz muitas críticas em relação aos escritores alagoanos daquela época. Porque o sonho dele era escrever um livro. Então, ele tinha esse sonho de escrever este livro e ele criticava, de repente, a forma de outros escritores escreverem. Então, longe de Julião Tavares, ele era esta pessoa totalmente expansiva, coisa que ele não conseguia ser na frente do outro. E aqui interessante que depois que ele descobre que Julião Tavares estava tendo um caso com a Marina, que era o grande amor da vida dele, e ele começa a odiar esse Julião Tavares. Então comecei a odiar Julião Tavares, farejava-o, percebia-o de longe só pelo modo de empurrar a porta e atravessar o corredor. E uma coisa interessante é que ele odiava o Julião Tavares por inúmeros motivos. E o motivo maior, logicamente, era a Marina. Mas tem uma parte que ele fala assim: o que eu não achava certo era ouvir Julião Tavares todos os dias afirmar, em linguagem púlea, que o Brasil é um mundo, os poetas alagoanos, uns poetas enormes, e Tavares, pai, chefe da firma Tavares e Companhia, um talento notável porque juntou dinheiro. Então aqui mostra a insatisfação dele, não gostar da forma como Julião Tavares se expressava, por ele aí falar que o pai era um talento notável porque juntou dinheiro. Então essa questão dele valorizar a questão do dinheiro aqui. E aí dá para perceber que o personagem não se encaixa nem com aqueles vagabundos pedintes que ele fala aqui no começo do livro e também nem com as pessoas que tinham dinheiro, ou seja, as pessoas que tinham poder aquisitivo maior do que o dele. Então ele não se encontrava ali, ele era uma pessoa insatisfeita com todas essas situações que ele estava vivendo. E aí você também vai se sentindo angustiado junto com esse personagem. Então é muito interessante, por quê? Porque após ele descobrir que a Marina estava traindo ele com Julião Tavares, ele começa a perseguir os dois. E ele sabe que Julião Tavares gostava de mocinhas jovens para poder deflorar, ou seja, tirar a virgindade. E era o que ele fez, era o que ele temia em relação à Marina, e é o que Julião Tavares vai fazer com a Marina. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque senão vou dar spoiler aqui, mas isso se torna uma obsessão para o Luiz da Silva, de perseguir este Julião Tavares e também de perseguir a Marina e sofrer junto com o que a Marina estava sofrendo. Então, sentir o que a Marina estava sentindo, toda essa revolta, toda essa angústia. Então, é um livro que eu quero que vocês... em relação às figuras de linguagem que eu falei aqui, é muito importante vocês perceberem as sensações que ele vai trazer no livro, que são os ruídos, os cheiros, a questão das comparações, das metáforas, que estão muito fortes aí, quando ele compara os seres humanos a ratos e a gatos. É importante ficar atento a isso. Ele fazer essas comparações que aparecem aí dessas mulheres com as formigas. Tem outros episódios em relação à corda, a corda que também mostra aí um aprisionamento. A corda, ela vai aparecer em várias situações, uma delas quando eles amarram os assassinos, também quando há uma morte no livro, que eu não vou deixar claro aqui quem foi que morreu, e essa corda tem um peso importante dentro da obra. Tem também a questão da cobra, e a cobra aí como símbolo da traição, a cobra como símbolo da vingança, da maldade, e é importante vocês perceberem que tem um episódio que essa cobra, ela envolve o pescoço
pescoço de um dos personagens e o personagem fica lá gritando para tirar esta cobra. Então fiquem atentos, é uma leitura que tem que ser bem atenta, tem que fazer anotações. É uma leitura detalhada. Se você não ficar atento a isso, você não consegue entender esta obra grandiosa de Graciliano Ramos. Então, gente, fica aqui. Eu vou deixar o meu vídeo aqui que eu fiz da lista de leituras obrigatórias. Eu fiquei um pouco ausente porque eu não tenho só estes vídeos que eu faço para o YouTube, mas também eu tenho outros trabalhos paralelos, então tem me faltado muito tempo, mas na medida do possível eu vou trazendo aí estas obras que vão cair na FUVEST e para ajudar vocês, ok? Então deixem aqui os seus comentários, coloquem aqui o que vocês acharam deste vídeo. Quem estiver lendo a obra também, coloque aqui algumas perguntas, algumas reflexões para nós trabalharmos este processo juntos, ok? Então quem gostou deste vídeo, deem um like, compartilhem, acione o sininho para receber novas notificações e é isso aí, boa sorte nos estudos de vocês. Então, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.